Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu aqui de novo, professor Gabriel. Vamos para mais uma aulinha hoje sobre a nossa origem da vida. Antes da gente retomar o nosso estudo, eu vou me fazer uma autodescrição para vocês, tá bom? Tenho a pele clara, tenho cabelo grisalho, tenho barba também, uso 2 brincos, também tenho os olhos claros, estou com uma camiseta preta e com uma calça jeans. Pessoal, o tema da nossa aulinha de hoje é uma continuação daquilo que a gente veio algumas aulinhas atrás. A gente começou a nossa história da origem da vida falando um pouquinho sobre toda a história que vinha envolvida em cima dela, né? De onde é que veio a vida, quem foi o primeiro ser vivo, como surgiu o primeiro ser vivo. E nós abrimos várias discussões da ideia fixista contra a ideia evolucionista. Uma pregava que os seres eles são imutáveis, né? Parados, foram criados e serão sempre assim. Para o evolucionismo não, os seres estão em constante movimento. E como a gente viu que a corrente evolucionista é uma corrente com tendência científica, a gente se apoia nessa ideia científica para tentar explicar um pouquinho da origem da vida. Discutimos em cima dessa teoria evolucionista 2 correntes de pensamento que nós chamamos de abiogênese, para aqueles caras que acreditavam que a vida poderia surgir de uma matéria bruta, desde que nela agisse a força vital, e de um outro lado a ideia da chamada biogênese, que acreditava que um ser vivo só pode ser formado a partir de um outro ser vivo. Vimos que vários caras tentaram convencer, né, cada um da sua ideia. E vimos que no final da história, quem conseguiu ganhar o mérito de resolver o problema foi um cara chamado Louis Pasteur e que acabou divulgando para a gente um firmamento final da ideia da biogênese. Então, desde Pasteur, o que a gente entende? Que um ser vivo só pode ser formado a partir de um outro ser vivo. E aí, nessa ideia, a gente acabou levantando um questionamento na nossa última aulinha, no nosso último encontro. Beleza, se todo ser vivo nasce de outro ser vivo, de novo aquela mesma pergunta, quem foi o primeiro ser vivo? Como surgiu o primeiro ser vivo? E é essa pergunta, ou essas perguntas, que a gente começa tentando desvendar na nossa aulinha de hoje. Vamos para a tela comigo, só para a gente organizar como é que vai ser o nosso dia? Nós vamos trabalhar hoje, então, primeiro, com as hipóteses para a origem da vida. Logo em seguida eu vou te falar das ideias de 2 caras, chamados Oparin e Haldane, que tentaram explicar para a gente como é que a vida surgiu no planeta. E a gente termina falando um pouquinho sobre os experimentos que fundamentaram essa ideia do Oparin e do Haldane. Então a gente começa a nossa aulinha de hoje, então, com as primeiras hipóteses para a origem da vida. O que fala essa primeira hipótese, chamada de hipótese da panspermia cósmica? Volta para mim aqui. Essa ideia da panspermia cósmica é uma hipótese, todas elas são hipóteses, tá? Então, assim, não tem nada firmado, tem gente que defende todas elas até hoje. A hipótese da panspermia cósmica, ela tenta falar pra gente que o primeiro ser vivo da Terra, ele chegou na Terra transportado por meteoros ou meteoritos, que caíam na Terra frequentemente no passado e que provavelmente carregaram algum tipo de ser vivo. O que é a ideia da panspermia? Que a vida então surge num outro planeta e de repente ela cai na Terra. O que é o único probleminha dessa hipótese chamada de panspermia? É que ela não explica a origem da vida. Ela só vai transferir a origem da vida para um outro planeta. Então vamos organizar o nosso caderninho? Volta para a tela comigo de novo, vamos lá. Quando a gente fala sobre essa panspermia, o que a gente entende então? Escreve no seu caderninho aí, que o primeiro ser vivo, ele veio transportado por meteoros ou meteoritos que caíram na Terra num passado muito distante. O que é o problema dessa hipótese? É que ela não explica a origem da vida. Ela só transfere essa origem da vida para um outro planeta. Volta aqui para mim. É uma possibilidade. Existem alguns estudos que mostram, inclusive, que nos meteoros mais primitivos da Terra, a gente tem uma constituição química muito compatível com a constituição química de fósseis que foram registrados no passado também e que podem ter alguma similaridade. Ou seja, não tem nada de impossível ou improvável de que realmente algum meteoro possa ter caído na Terra e que ele possa ter trazido um ser vivo. Não é uma dúvida, não é uma certeza. Na verdade, é uma hipótese. Só que aí a gente tem essa incoerência. Qual que é a incoerência? De não responder como é que é a origem da vida, simplesmente transferir para um outro planeta. Junto com a hipótese da panspermia, a gente tem uma outra hipótese interessante. Vamos para a tela comigo? Essa próxima hipótese, ela é chamada de hipótese autotrófica.
O que é um organismo autótrofo? Lembra que a gente já trabalhou isso várias vezes na biologia? O organismo autótrofo é aquele que produz o seu próprio alimento. Então isso fala a hipótese heterotrófica, que o primeiro ser vivo deveria ser um ser vivo que autótrofo, ele deveria produzir o seu próprio alimento. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Por que a hipótese autotrófica, ela tem o seu fundamento? Volta aqui para mim. Na Terra primitiva, eu estou te falando do surgimento de um primeiro ser vivo. Se não tinha um outro ser vivo antes dele, não tinha matéria orgânica. Se não tinha matéria orgânica, não tinha alimento. Se não tem alimento, a única forma que um cara tem de conseguir sobreviver é se ele produzir o seu próprio alimento. É isso o firmamento da ideia autotrófica, que o primeiro ser vivo deveria ser autótrofo, porque como não tinha comida na Terra primitiva, a única forma dele conseguir alguma forma de sobrevivência era se ele produzisse o próprio alimento. Só que isso também gera uma incoerência. Qual é a incoerência? Evolutivamente, a gente tende a falar que as espécies evoluem da sua forma mais simples para as suas formas cada vez mais complexas. E aí, nesse sentido, é uma incoerência muito grande falar que o primeiro ser vivo era o quê? Autótrofo. É a mesma coisa da gente dizer que um cara altamente complexo está surgindo muito antes de um cara que era mais simples. Então, evolutivamente falando, existe uma incoerência nessa hipótese autotrófica. Quer dizer que um cara mais complexo surge primeiro do que um cara mais simples. Vamos para a tela comigo? O probleminha dessa hipótese, então, é isso, tá? É que ela é evolutivamente incoerente. Por que ela é incoerente? Porque ela fala pra gente que uma forma de vida muito complexa está surgindo antes de uma forma de vida que fosse o quê? Mais simples. Então, na verdade, a última das hipóteses, que é a hipótese heterotrófica, ela nem é nada muito mirabolante. Olha aqui pra mim. Se o primeiro ser vivo, então, não veio de um outro planeta pela panspermia, e se um primeiro ser vivo não poderia ser autotrófico porque ele era muito complexo, só sobra a terceira hipótese, que a gente vai chamar de hipótese heterotrófica. Evolutivamente, as espécies não surgem da sua forma mais simples para depois evoluírem para as formas mais complexas? E nesse caso, a forma mais simples, então, deveria ser a hipótese o quê? Heterotrófica de um primeiro ser vivo que fosse heterótrofo, ou seja, que ele não tivesse a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Só que eu já sei o que vai rolar na sua cabecinha, aquela pergunta lá atrás. Se o cara não produz o seu próprio alimento, e se o cara não tem um outro ser vivo para ele comer, como é que ele conseguiu o seu alimento na Terra primitiva? Nós vamos tentar responder essa perguntinha agorinha. Vamos para a tela comigo de novo? Então, na hipótese autotrófica, esse primeiro ser vivo, então, deveria ser um ser vivo que? Heterótrofo. O que significa um organismo ser heterótrofo? Ele não produz o seu próprio alimento. O problema, como é que ele conseguia, então, obter o seu alimento? Como é que esse primeiro ser vivo, então, conseguia alimentar-se na Terra primitiva se não tinha alimento na Terra primitiva? Volta aqui para mim. É nessa hora, então, que a gente vai puxar, então, na nossa história, alguns caras que tentaram responder essa pergunta. E dois caras, de forma meio que independente, chegaram a um resultado muito parecido de como é que pode ter acontecido, então, o surgimento da vida no planeta e como é que esses primeiros seres vivos conseguiam se alimentar, então. Esses dois caras foram Oparin e Haldane. Vamos para a tela ver o que esses caras pensaram, então? Vamos lá, ó. Segundo esses caras, chamados Oparin e Haldane, o que a gente vai destacar? Lá no ano de 1924, esse cara chamado Alexander Oparin, e ao mesmo tempo, um pouquinho depois, em 1929, John Haldane, acabam propondo coisas similares para tentar explicar como é que acontecia a origem da vida. Os caras tentaram traçar para a gente um retrato de como é que poderia ser a Terra a esses 5 bilhões de anos atrás, aí, ou a 3,5 bilhões de anos atrás, para ser um pouco mais exato, na origem da vida, né? Então, o que esses caras pensaram? Na Terra primitiva, primeiro, a idade dela é de aproximadamente 5 bilhões. E o que a gente tem de registro de fósseis mais antigos datam de aproximadamente 3,5 bilhões. Ou seja, ó, a vida teria surgido nesse intervalo de tempo. 1,5 bilhões de anos é o que a Terra deveria ter demorado para produzir o primeiro ser vivo. Segundo eles, na Terra primitiva, só existiam 4 gases. A amônia, que é o NH3, o metano, que é o CH4, o hidrogênio e o vapor de água. Olha aqui para mim.
Por que que os caras pensavam que na Terra primitiva só podia ter esses gases? Você viu que eu não falei para você de oxigênio, você viu que eu não te falei de gás carbônico, eu não falei de vários gases que hoje a gente vê muito na Terra primitiva. Porque naquele momento os caras entenderam que, cara, não tem como ter oxigênio. Para ter oxigênio tem que ter fotossíntese, para ter fotossíntese tem que ter organismo produtor. Não estou falando de não tem nem vida na Terra ainda. Então os caras tentaram entender o seguinte, a Terra veio de uma grande explosão, a Terra era muito quente, vulcão em erupção o tempo inteiro na Terra, instabilidade atmosférica gigantesca. Aí os caras pensaram, não, o que a gente vai encontrar numa área, por exemplo, de um vulcão em erupção? Cara, os gases que a gente encontra basicamente são esses 4 aí. Então, para eles, provavelmente na Terra primitiva, a única coisa que tinha no ar para respirar, entre aspas, não tinha nem como respirar, mas a única coisa que tinha nesse ar aí que ficava rodeando a nossa Terra era isso, metano, amônia, hidrogênio e vapor de água. E não acabou não, volta comigo para a tela de novo, vamos lá. Além disso, para eles, na Terra primitiva existiam tempestades frequentes. E essas tempestades frequentes, elas vinham com descarga elétrica. O que é essa descarga elétrica, professor? Relâmpago, tempestade, instabilidade na atmosfera. E ainda para eles não existia camada de ozônio. Faz sentido, ó. O ozônio é um gás, vou escrever aqui em cima para você, que é o O3. O oxigênio que a gente respira é o O2. E para produzir o ozônio eu vou precisar do O2. Como não tem o oxigênio, não tem como ter o ozônio. E se não tem ozônio, não tem camada de ozônio, a Terra era emitida com radiação intensa do Sol o tempo inteiro e também estava submetida a altíssimas temperaturas do ambiente. Olha para mim aqui. Essa foi a ideia que os caras acharam. Então vamos traçar na sua cabecinha aí um retrato? Eu tenho uma Terra extremamente inóspita, eu tenho uma Terra com meteoro caindo o tempo inteiro, temperaturas elevadíssimas, só esses 4 gases na atmosfera, descarga elétrica, relâmpago o tempo inteiro. Aí nessa hora, esses caras falaram o seguinte, de acordo com essa condição primitiva, como é que a vida pode ter surgido? Aí esses caras foram fantásticos. Olha a sequência de evento que eles bolaram. Vamos comigo para a tela? O que acontece então para as ideias de Oparin e de Haldane? Para esses caras então, essa era a foto da Terra primitiva. Eu tenho aí, ó, meteoro caindo, vulcão em erupção, elevadíssimas temperaturas. E aí você vai me falar, professor do céu, mas como é que de uma situação toda loucura dessa daí surge a vida? Esses caras fizeram uma proposta pra gente. O que eles pensaram? Olha para esse nosso desenho aqui. Existia água, existia hidrogênio, existia amônia e existia o gás metano. Para esses 2 caras, o Oparin e o Haldane, esses 4 gases reagiram entre si na atmosfera a partir da eletricidade. O que é a eletricidade? Aqui, ó, é o relâmpago. Relâmpago caiu o tempo inteiro na Terra. E segundo eles, quando esses gases reagiam, eles formavam compostos químicos na atmosfera. Compostos químicos semelhantes ao que a gente conhece hoje como sendo os aminoácidos. O aminoácido é a unidade fundamental de formação de quem? Das proteínas. Aí olha a ideia dos caras. Chovia. Como a água da chuva caía, o que a água arrastava junto com ela? O resultado da reação desses 4 gases. E segundo eles, isso teria formado o quê? Aminoácidos. Esses aminoácidos, em conjunto com o passar do tempo, originaram proteínas e, segundo eles, essas proteínas teriam formado uma coisinha que a gente vai chamar agora de coacervado. O que é essa coisinha chamada de coacervado? Vamos lá para cima na nossa figurinha agora. Para eles, o coacervado era o seguinte, algumas partículas de proteína, que é o que você está vendo aqui, e que foram gradualmente sendo rodeadas com moléculas de quê? De água. E aí foi formando um complexo que ele chamou de coacervado. Olha para mim aqui. Sabe o que é coacervado na prática, para ficar mais fácil você entender? Um rascunho daquilo que provavelmente lá na frente acabou virando as primeiras células. Olha que legal, eu tenho uma película. Em volta dessa película tem alguns componentes orgânicos. A nossa célula não é isso hoje? É uma membrana plasmática, é uma película e que dentro dela tem o quê? Alguns compostos orgânicos. Então, para eles, esse coacervado teria sido o quê? O rascunho dos primeiros seres vivos da Terra. E daí? O que aconteceu daí para frente? Vamos comigo para a tela de novo. Segundo eles, então, com o passar do tempo, esses coacervados, eles acabaram formando os primeiros seres vivos e que num primeiro momento não tinham oxigênio. Então, se eles não tinham oxigênio, eles precisavam fazer o quê? O processo da fermentação. A fermentação produz um novo gás na atmosfera, que é o gás carbônico. E se você prestar atenção, o gás carbônico é a matéria-prima para quê?
para a fotossíntese. Depois que a fotossíntese acontece, um novo gás é produzido, que é o gás oxigênio, o gás O2. E a partir do surgimento do gás O2, a gente teria então a possibilidade da formação de todos os seres vivos que apresentam respiração aeróbica. Olha para cá. É assim que os caras entenderam que a vida surgiu. Mas eu sei o que você está pensando. Você vai falar assim, professor, beleza, mas você não respondeu a pergunta. Porque se esse cara é heterótrofo, ele precisa comer. E cadê a comida dele? Deu para você entender que a comida dele são os próprios compostos orgânicos que estavam nesses mares primitivos? Pensa aí comigo, ó, vamos tentar representar agora. 4 gases na atmosfera reagindo intensamente entre si. Reação, reação, reação. Surge na atmosfera complexos orgânicos, moléculas orgânicas. Essas moléculas orgânicas com a chuva caem. Ó, quando a chuva cai no solo, ela não escorre? E para onde é que ela escorre? Para as regiões mais baixas da Terra. Quem que são as regiões mais baixas da Terra? Os oceanos. Então, para o Oparin e para o Haldane, os mares que se formavam na Terra primitiva era quase como se fosse uma sopa. Porque eu tenho um mar cheio de compostos orgânicos lá dentro, aminoácidos, proteínas, depois surgiram lipídios, bases nitrogenadas que vão formar material genético. Então, para eles, é assim que o cara conseguia comida. Na verdade, ele estava mergulhado na própria comida, que era a matéria orgânica que vinha das reações orgânicas que aconteciam no ar. Então, resumidamente, a ideia do Oparin e do Haldane é essa, de que esses 4 gases reagiam na atmosfera primitiva, formaram compostos orgânicos que caíam na Terra, corriam para os oceanos e formavam mares orgânicos. Algum dia, alguns desses compostos orgânicos foram se isolando do meio, deram origem àquilo que ele chamou de coacervado. Do coacervado teriam surgido os primeiros seres vivos, ou as primeiras células heterotróficas que comiam o que estava no meio e que faziam a fermentação. Fazendo fermentação, elas produziam um novo gás, que era o gás carbônico, que é a matéria-prima para fazer fotossíntese. Como o mais simples, que é o heterotrófico, já surgiu, não tem problema nenhum. Agora surge quem? O autotrófico. Então o cara autótrofo pegava esse gás carbônico e fazia fotossíntese. A partir daí um novo gás foi liberado na atmosfera. Quem que é o gás? É o oxigênio. E o oxigênio, ó, é o gás que todos os organismos aeróbios usam como matéria-prima para produzir a sua energia na respiração celular. Então, para eles, essa teria sido o quê? A sequência evolutiva que teria dado origem ao primeiro ser vivo. E olha que legal, esses caras tiveram ideias em relação a isso. E teve cara que foi para o laboratório. E sabe o que os caras conseguiram no laboratório? Fundamentar um pouquinho dessa ideia de Oparin e Haldane. Quer ver? Vamos comigo lá na nossa tela. Vem cá. Quando a gente fala, então, desses caras que fundamentaram o Oparin e Haldane, a gente vai destacar aqui, por exemplo, então, no ano de 1911, um cara chamado Melvin Calvin, esse cara que está na fotinha para você aí, até mesmo de Oparin e Haldane, percebeu? Eles foram em 1924, 1927, esse cara antes disso, só em 1911, ele já teria ido para o laboratório. O que ele fez? Ele pegou os 4 gases, que os caras já acreditavam que eram os gases da Terra primitiva, e colocou esses gases expostos à radiação. Sabe o que esse cara conseguiu produzir em laboratório? Carboidrato. Sabe o que o carboidrato é? Uma molécula orgânica. Uma molécula orgânica. Então, pode ser que esses 4 gases tenham reagido e formado alguns compostos orgânicos? Pode, não é muito ilógico, não. E não acabou por aí, não, ó. Quando foi lá no ano agora de 1953, esse carinha aí, ó, chamado Stanley Miller, olha que experimento loucão que ele fez. Ele pegou os 4 gases, a água, o metano, a amônia, o hidrogênio, montou um aparelhão loucão que ele fez aí, tá vendo? E colocou esses 4 gases dentro dessa bola aqui, ó, sendo submetidas a descargas elétricas. Viu que tem um eletrodozinho de cada lado aqui dando um faísca? O que esse cara fez? Criou um condensador no meio da história, que é para fazer isso aqui virar, vamos colocar água, e do outro ladinho do tubo, ele colocou água para ferver, para virar o quê? Água em ebulição. Então, o que acontece? Ó, a água entrava em ebulição, reagia com mais esses 3 gases que ele colocou aqui dentro, e o que ele começou a perceber? Que isso daqui, ó, foi formando alguns compostos químicos. Ele pegou essa aguinha aqui e levou lá para o laboratório. Adivinha o que ele tinha nessa coleta dessa amostra dele aqui, ó? Uma porrada de aminoácidos.
Quando Stanley Miller fez isso, olha lá, ó, ele misturou os 4 gases da atmosfera na presença de descarga elétrica e conseguiu obter aminoácidos. Se você lembrar daquele slide ali que a gente falou agora, ali atrás, o aminoácido seria a base para a formação da proteína e a proteína teria sido a base de formação de quem? Do coacervado. Então, beleza, o cara mostrou que realmente esses gases na presença de descarga elétrica pode formar compostos orgânicos. 4 anos depois, ó, um cara chamado Sidney Fox, ele pegou os mesmos aminoácidos do Miller. Esse aminoácido que ele pegou aqui, ó, foram os mesmos que o Miller conseguiu obter lá atrás, naquele experimento que ele acabou de fazer junto comigo aí. E ele colocou esses aminoácidos aqui, juntamente com água e sais, sob aquecimento, em cima de uma chapa quente, que é para simbolizar como se fosse a rocha quente que a gente tinha no passado, né? Olha o que esse cara conseguiu produzir. Microesferas, que na verdade seria mais ou menos aquilo que teria virado o que lá na nossa história? O coacervado. Então, o que esse cara chamado Sidney Fox ele fez? Além de fundamentar aqui, ó, a ideia do Oparin e do Haldane, ele ainda juntou com a ideia de quem? Do Miller e acabou satisfazendo mais ainda a hipótese. Tá lá, ó, ele pegou os aminoácidos do Miller, colocou isso como se fosse em rocha quente, que seria essa chapa quente aqui no caso, né? Conseguiu produzir proteína e também base nitrogenada. Sabe o que é base nitrogenada? É a matéria-prima para a gente produzir hoje, por exemplo, o material genético. O nosso DNA, o nosso RNA vem disso. Olha aqui para mim. Esses caras, então, mostraram que o Oparin e o Haldane não estavam loucões da história só com as ideias deles, não. Que provavelmente esses 4 gases da Terra primitiva poderiam reagir entre si mesmo e a reação desses 4 gases poderiam ter formado os primeiros compostos orgânicos e que depois poderiam ter evoluído para formar o quê? Coacervado, primeiro ser vivo autótrofo e assim sucessivamente. E aí, olha que coisa interessante. Quando a gente fecha essa ideia, a gente vai perguntar assim, professor, então a gente pode afirmar que o primeiro ser vivo da Terra deveria ter sido alguma coisa muito próxima desse carinha chamado coacervado? Sim. Os caras em laboratório conseguiram chegar perto desse coacervado? Sim. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Alguém no laboratório conseguiu fazer esse coacervado virar um primeiro ser vivo heterotrófico que comia substância do meio? Não. Alguém no laboratório conseguiu fazer esse cara heterotrófico produzir um cara autótrofo? Não, também não. E alguém conseguiu fazer um cara autótrofo fazer foto? Também não. Aí você vai falar assim, ah, professor, mas o que adianta chegar até a metade da história se eu não vou chegar até o final da história? O problema é que o final dessa história exige uma coisa que nenhum cientista tem, mas que a Terra primitiva teve de sobra. Você vai acabar de lembrar comigo. 1,5 bilhões de anos. Ou seja, para a Terra conseguir produzir esse coacervado, para esse coacervado evoluir para uma célula, para essa célula virar um ser vivo, foi necessário 1,5 bilhões de anos. E a gente não vai ter nenhum tempo científico necessário para conseguir chegar nisso. Então, o que nós entendemos hoje em relação à origem da vida? Que provavelmente a fundamentação das ideias de Oparin e Haldane fazem todo sentido, que isso realmente pode ter sido o que a gente chama de evolução química para a formação dos seres vivos e que a partir daí, a partir do tempo que a Terra tinha, isso foi se especializando até formar aquilo que nós conhecemos hoje como seres vivos. E daí para frente, a ideia evolucionista toma a sua ideia, porque a ideia evolucionista colocou o primeiro ser vivo no planeta e agora, como o planeta sofre constantes processos de modificação ao longo do tempo, a espécie vai se modificando ao longo do tempo até formar essas diferentes espécies que a gente tem hoje. Então essa foi a explicação que nós temos hoje para a origem da vida. Então se a gente perguntar numa provinha de um vestibular, por exemplo, quem foi o primeiro ser vivo do planeta? Ele eu não sei, mas o rascunho dele provavelmente foi quem? O coacervado. E que a partir do coacervado a vida foi evoluindo. Tranquilo? Aí eu vou colocar uma pulguinha atrás da sua orelha. Isso que eu estou te falando é biogênese ou abiogênese? Porque a gente não concluiu algumas aulinhas atrás que quem estava, entre aspas, certo era a teoria da biogênese, um ser vivo só nasce de outro ser vivo. Não é isso que está acontecendo. Nesse caso nosso da aulinha de hoje, um ser vivo está vindo de quem? De reações de substâncias químicas simples da atmosfera. E aí, isso é abiogênese ou biogênese? Isto é abiogênese. Só que essa abiogênese a gente aceita. Ela é chamada de abiogênese química
ou evolução química, que seria uma forma de, através de reações químicas por compostos simples, a gente ter formado compostos orgânicos mais complexos e que posteriormente deram origem aos seres vivos. A partir desse momento, aí sim, um ser vivo só pode ser formado a partir de um outro ser vivo. Então esse é um fechamento que a gente tem sobre essa ideia inicial da origem da vida. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, e por hoje é só. Até o nosso próximo encontro. Beijão para vocês!